Olá, bom dia a todos e todas. Obrigada por terem vindo a esta segunda edição da Distinguished Lectures do projeto Color of Labour, e hoje é com uma imensa, enorme alegria que tenho para apresentar a nossa querida colega Bella Feldman Bianco. Bella, para a maioria de nós, a professora Feldman Bianco, Feldman, é a decana nos estudos de diáspora portuguesa e muitas outras coisas. O seu vídeo Saudade, que vai ser apresentado e discutido em breve, provavelmente na segunda-feira, dia 23, e debatido a seguir, foi uma peça pioneira, inovadora, não só na forma como apresentou o trabalho. Fazer um vídeo nessa altura era algo menos comum nos antropólogos, como apresentou essa dinâmica da comunidade portuguesa no sul da Nova Inglaterra. O meu trajeto pessoal de encontros e trabalhos comuns com a nossa colega Bella Feldman Bianco é imenso, portanto podia estar aqui muito tempo a descrevê-lo, e foram muitos os trabalhos e muitas alegrias e muita criação que surgiu desses encontros. Bella continuou a trabalhar com uma dinâmica exemplar em coisas inovadoras, estudos críticos do colonialismo português, trazer conjuntamente historiadores e antropólogos portugueses e brasileiros em torno de temas cruzados de uma forma que ninguém tinha feito até então, abriu caminhos, teve um grande projeto nessa linha, do qual muitos de nós aqui no ICS e noutras instituições participaram, aprenderam, cresceram e desenvolveram novos trabalhos a partir daí. Criou uma dinâmica de investigação com jovens investigadores brasileiros, estudantes e pós-docs que hoje são referências no campo, e não deixou, nunca cruzou as mãos, encetou novos campos com os estudos de migrantes africanos no Brasil contemporâneo, direitos humanos, deslocamentos, abusos do Estado sobre populações indígenas, e um rol de novos temas que nós estamos sempre surpreendidos quando olhamos para o novo trabalho da Bella. É uma enorme alegria tê-la cá hoje. Obrigada por ter vindo. Hoje vamos ouvir falar de Nova Inglaterra, que é um trabalho antigo na sua biografia, mas sempre presente, porque está sempre de novo a ser revisitado. Obrigada, Bella. Eu peço um acolhimento e bom dia. Bom dia a todos e todas, obrigada, Cristiana. Nós somos interlocutoras e amigos há muito tempo, e é um prazer estar aqui, realmente. É sempre bom estar em Lisboa, adoro essa cidade. Então, o título já está aqui, né, não é? Eu vou começar um pouco contando a história de como eu cheguei ao campo, o que aconteceu, os enigmas que eu encontrei quando eu comecei a pesquisar uma cidade de New England, New Bedford, e que realmente aconteceu por acaso, e sempre por acaso que as coisas se tornam mais interessantes. Então, realmente, o começo dessa pesquisa foi também o começo do meu envolvimento com o estudo de migrações transnacionais. E isso foi há muito tempo, muitos de vocês não eram nascidos. Em 1987, quando eu fui contratada como professora visitante de estudos portugueses, era University Professor of Portuguese Studies, então, Southeastern Massachusetts University, que hoje é a University of Massachusetts Dartmouth, e nessa época, a cátedra foi criada, essa cátedra que eu falei, em resposta às demandas dos líderes portugueses americanos, porque se esperava que essa universidade estimulasse os docentes e estudantes a realizarem estudos sobre os portugueses e descendentes radicados nas pequenas cidades em volta da universidade, New Bedford, Fall River, Taunton, tem umas 30 universidades, 30 cidades nessa área de New England, que são majoritariamente de imigração portuguesa. De fato, eles queriam que eu fizesse um milagre, e eu acho que talvez tenha feito. Mas essa cátedra foi criada
por causa da demanda das lideranças portuguesas americanas da região e devido, principalmente, à escalada da discriminação e xenofobia provocadas por um cérebro estupro de gangue ocorrido alguns anos antes, em 1983, numa mesa de bilhar de um bar de má fama, conhecido como a Taverna Big Dan. E aqui... A vítima era uma jovem mulher portuguesa, americana, de terceira geração, mãe de 2 filhos e neta de imigrantes açorianos. Os acusados eram açorianos desempregados que haviam imigrado há pouco tempo da ilha de São Miguel. E praticamente todos os envolvidos eram portugueses americanos de terceira geração. Permeado por equívocos culturais, esse caso de estupro de gangue se converteu em um campo de disputas e uma conjuntura histórica, quando o multiculturalismo já havia se transformado em discurso hegemônico nos Estados Unidos, enquanto a política baseada em relações de classe estava sendo substituída por políticas de identidade fundamentadas na diferença. Por todos esses ingredientes, esse drama social, conhecido como o caso Big Dan, tornou-se internacionalmente conhecido. Os mais velhos devem lembrar desse caso. Tendo sido listado pela Massachusetts Lawyer Weekly entre os 30 casos inesquecíveis de gangues e de estupros. Foi também um dos casos selecionados para investigação sobre o papel da mídia em casos de estupro, na construção do estupro e na cobertura de crimes sexuais. Aliás, no decorrer das mobilizações em torno desse drama social, tanto os imigrantes portugueses e descendentes quanto as feministas locais recorrentemente denunciaram a mídia por desconhecer fatos e acirrar as tensões e divisões em New Bedford e região de New England. Nessa circunstância, não é por acaso que um filme que The Accused, a acusada, não sei se vocês conhecem, baseado nesse malfadado episódio e que valeu a Judy Foster um Oscar por sua performance como a vítima, não faz sequer menção às origens nacionais e à etnicidade dos principais protagonistas. O silêncio em torno da dimensão étnica do estupro de gangue e sua ocorrência em New Bedford foi decorrência de negociações que envolveram o governo local, a União Continental Portuguesa e os produtores do filme. Exacerbado pela mídia, acho que está aqui, exacerbado pela mídia e o julgamento televisivo, esse caso trouxe à baila, de um lado, uma escalada de discriminação e xenofobia contra os portugueses, historicamente estigmatizados como Black Portuguese, e, de outro lado, a politização exacerbada da identidade étnica portuguesa. E New Bedford, a cidade baleira... Não, já... Ah, está aqui. A cidade baleira é retratada por Melville Moby Dick, também conhecida como a capital dos portugueses na América, historicamente, foi rotulada pela revista Hustler como The Portuguese Rape Capital of America. Circunstancialmente, quando cheguei em New Bedford, estavam ocorrendo novas manifestações sobre o caso Big Dan. Naquela época, os imigrantes portugueses se sentiam discriminados porque os açorianos 5 açorianos que haviam sido presos tinham recebido uma sentença muito maior do que os médicos também que tinham realizado um estupro de gangue na região de Boston, naquela época, e que tinham recebido penas menores. Então, realmente, foi um prato cheio para uma antropóloga, não é? Que naquele presente etnográfico, as linhas abertas das emissoras americanas da região transmitiam chamadas de teor discriminatório e ofensivas sobre os portugueses. Ao mesmo tempo, o locutor de uma rádio portuguesa, a Rádio Globo, comparava a vítima a Madalena.
Presenciei, inclusive, um evento público em defesa de 5 açorianos que haviam sido presos, durante o qual manifestantes, carregando cartazes em inglês com os dizeres "Save the Big Dance 5", faziam planos de visitar os rapazes na prisão, levar bolos. Era bastante, aparentemente, bizarro, né? Também me deparei, durante as minhas caminhadas pelos bairros portugueses da cidade, com múltiplas imagens múltiplas e contraditórias da temporalidade e espacialidade dos portugueses que se impunham e contrastavam com o cenário industrial americano, como essa foto, que não foi tirada nessa época, e mais tarde, quando eu estava fazendo Saudade, mas que exprime esse paradoxo das vaquinhas do Espírito Santo numa estrada americana. Essas metáforas de portugalidade aparentavam marcar fronteiras simbólicas ao redor dos enclaves étnicos distribuídos pelas cidades de New England. Essas alegorias de tempos e espaços portugueses me direcionaram a explorar os significados da construção social da saudade na trama da transmigração, tanto no que se refere a como essas espacialidades e temporalidades se impõem na vida cotidiana dos imigrantes, quanto na construção de seus campos sociais, e como, por conseguinte, de um nacionalismo de longa distância. E é a partir dessa construção de saudade, a partir do meu olhar sobre a portugalidade, é que eu queria elucidar esse drama social do estupro, aparentemente paradoxal e bizarro. Eu queria explicar isso. E, na época, era um tabu. Por isso, eu estudei Saudade e comecei a escrever sobre esse caso muito recentemente, até por respeito. Hoje dá para falar, tá certo? Então, nessa apresentação, eu focalizo esse drama social para expor as intersecções entre gênero, raça, classe, geração e região, nos processos de incorporação desigual de transimigrantes em New Bedford. Com esse intuito, examino as relações entre multiculturalismo, reconstruções de identidade e suas produções simbólicas à luz das mudanças locais e globais das últimas 4 décadas. Vocês estão ouvindo bem? Nesse sentido, é importante relembrar que a emergência do multiculturalismo e, portanto, da política de identidades se deu no âmbito dos movimentos das assim chamadas minorias, que desafiavam a hegemonia cultural dos grupos dominantes e, mais tarde, num período histórico marcado pela reestruturação do capital global e estabelecimento de políticas neoliberais, essas políticas de reconhecimento baseadas nas diferenças seriam apropriadas enquanto ideologias multiculturalistas de diferentes estados nacionais, transformando-se assim em projetos hegemônicos da nação. Nos Estados Unidos, tem muita coisa que eu cortei, desculpe, tem que ver onde que eu estou. Nos Estados Unidos, o multiculturalismo descende do pluralismo cultural. Formulado na década de 1960 pelo governo americano e poderosas instituições filantrópicas, com o intuito de controlar e despolitizar o movimento negro, o foco do pluralismo cultural foi expandido a fim de incorporar os pobres urbanos através da canalização de recursos, através de linhas étnicas. Na atual governança liberal, baseada em trabalhos flexível e criminalização dos migrantes, a inter-relação entre políticas de investimento e políticas de cultura estimulou a mercantilização do multiculturalismo e, portanto, a celebração de identidades com o propósito de atrair turismo e, assim, viabilizar a renovação das cidades. E, de fato, eu vou, através da análise do caso Big Dan, eu vou querer me mostrar, à luz da história social, tanto os impactos de um outro evento liminar, que é uma greve de 1928, que marca o declínio de New Bedford, e também, mais tarde, nesse período mais recente, um caso de nome caso Bianco. Eu não tenho relação com esse caso, mas é que, quando, em 2007, 300 pessoas foram deportadas. Então, é um pouco por aqui que eu vou falar. Então, como imigrantes
transacionais são protagonistas e parte constitutiva do tecido social de suas localidades. Uai, acabou? Onde que está? Não, tem que mais? Aqui está. Ok. Como migrantes transacionais são protagonistas e parte constitutiva do tecido social de suas localidades de origem e residência, insiro esse caso de estupro de gangue na história social de New Bedford e dedico atenção aos processos de incorporação e exclusão de imigrantes, assim como às suas práticas e mobilizações sociais, locais, regionais e transacionais. Ao considerar as migrações como parte da dinâmica da formação de capital, dedico atenção aos processos globais que reestruturam a localidade, assim como às mobilizações políticas dos transmigrantes. E desse ângulo, tornou-se necessário contextualizar historicamente o posicionamento dos portugueses na cidade desde a era têxtil e suas eventuais mudanças de localização. No contexto desde o estupro de gangue, e eu também vou indicar como que a cultura portuguesa se tornou parte e foi incorporada como parte do patrimônio imaterial da localidade durante os tempos neoliberais. De fato, também como os Black Portuguese se tornam mais brancos. É isso. Então, migrantes transnacionais e a transformação de New Bedford. Eu vou cortar muito daqui, sabe? Mas qualquer análise da história e economia política de New Bedford deve levar em conta o seu posicionamento como cidade de imigrantes. Dessa perspectiva, podemos entender as transformações e mobilizações dos migrantes, bem como o papel ativo desempenhado por homens e mulheres e suas redes sociais na conformação desses processos. Muito rapidamente, essa história se inicia com os tripulantes açorianos de Cabo Verdeanos, cujo trabalho nas expedições baleeiras dos séculos XVIII e XIX criou o capital investido nas primeiras tecelagens locais. As tecelagens recrutaram trabalhadores europeus de diferentes nacionalidades num período marcado pela agitação operária e mobilizações baseadas em classe. Durante a liderança de New Bedford na era têxtil, sua mão de obra não especializada foi racializada e não tinha acesso a poder. Foi somente após as tecelagens locais perderem a sua antiga posição internacional no século XX que os esforços para compensar a queda de lucros através de uma exploração intensiva de trabalho foram confrontados por fortes conflitos operários envolvendo imigrantes portugueses. Esses confrontos incluíram uma greve de 6 meses, em 1928, contra a redução salarial, numa conjuntura marcada pelo reescalonamento da cidade, quando as tecelagens locais haviam progressivamente encerrado as suas atividades ou se mudado para o sul dos Estados Unidos, onde os salários eram mais baixos. Enquanto as lutas operárias daquele período marcaram a incorporação plena de imigrantes portugueses na estrutura de classes local, a migração de retorno, que se seguiu durante a Grande Depressão, aprofundou e fortaleceu os campos sociais transacionais que ligavam New Bedford a Portugal continental, aos Açores, Madeira e Cabo Verde. Como outras cidades têxteis, New Bedford não recuperou sua posição de destaque nos Estados Unidos. Mas as tecelagens locais, embora reduzidas em tamanho e importância, continuaram a atrair imigrantes, inclusive durante as décadas quando os portões de imigração estavam fechados, exatamente porque as pessoas iam e voltavam, não é? Então, desde a década de 60, e de fato desde o final das décadas de 50, por causa do terremoto nos Açores, trabalhadores portugueses foram recrutados novamente para essas cidades industriais americanas. E com a reabertura dos portões de imigração na década de 60, a imigração em cadeia, New Bedford continuou a receber imigrantes portugueses invariavelmente ligados aos antigos contingentes que encontraram um novo regime de trabalho fábrico intensivo, desenvolvido nas áreas industriais parcialmente
abandonada. Sempre os novos imigrantes eram portugueses e sempre os novos contingentes eram discriminados. E é nessa conjuntura que a gente pode entender o caso Big Dan e também a politização das identidades nesse momento de pluralismo cultural. Isso tá? Okay. Politizações de identidade e a política da identidade acontecem em situações e conjunturas específicas. Uma dessas conjunturas foi representada pela eclosão desse notório caso de estupro, Big Dan, num período marcado pela renovação da imigração portuguesa em New Bedford, quando um novo ciclo de fechamento de fábricas locais e os seus deslocamentos para outros países, onde a mão de obra é mais barata, resultou em aumento de desemprego e também do rescalamento da localidade. Antes, a indústria têxtil mudou para o sul dos Estados Unidos e, nessa época, começaram a mudar para outros países. Uma cronologia dos eventos indica que, assim que as notícias sobre esse estupro começaram a ser veiculadas pela mídia, grupos comunitários locais formaram uma coalizão contra a violência de sexo e organizaram uma vigília de candelabros em protesto à violência contra a mulher, que contou com a participação de feministas famosas, como Gloria Steinem, entre outras. Quase concomitantemente, telefonemas xenofóbicos para linhas abertas de uma estação de rádio local começaram a denunciar a origem portuguesa dos alegados estupradores. De fato, logo que aconteceu o estupro, os portugueses se manifestaram contra, claro, essa violência. Mas, ao perceberem que a mídia estava tratando o estupro como um crime étnico, lideranças portuguesas formaram uma comissão pela justiça e uma liga de defesa portuguesa, americana, para combater a discriminação contra os portugueses. Um ano depois, após 5 dos 6 acusados serem julgados culpados, mais de 15 mil portugueses e descendentes realizaram 2 demonstrações públicas. Descritas por perplexos observadores não portugueses como um protesto aparentemente bizarro, essas manifestações desafiavam a caracterização vigente dos portugueses como uma minoria invisível em um caso de desaparecimento étnico, interpretando as sentenças como um julgamento de toda a comunidade. Os acusados foram transformados pelos manifestantes em símbolos da própria opressão e falta de poder na localidade. Ao mesmo tempo, a vítima foi penalizada por atrair a visibilidade, atenção e visibilidade aos problemas da comunidade portuguesa. Foi realmente um grande drama, e também em termos pessoais. Torna-se importante relembrar que na década de 1980, no contexto da renovação da imigração e do vigor dos movimentos de liberação feminista e também do movimento afro-americanos, ocorreram vários confrontos a esses movimentos. Além do mais, desde a década de 1970, contingentes antigos de imigrantes e descendentes que haviam embranquecido ao se assimilarem, né, em parte devido a aceitar a hierarquia racial americana, começaram a rejeitar as antigas ideologias assimilacionistas e a defender suas raízes étnicas no contexto da emergência do pluralismo cultural estatal, na versão anterior ao multiculturalismo. Então, enquanto a acusada silencia sobre a questão étnica racial, não sei se vocês viram, Do the Right Thing, do Spike Lee, Faça a Coisa Certa, esse filme. Vocês precisam ver. Para tratar de relações étnicas raciais é uma necessidade. Focaliza as tensões entre intersecções de raça, gênero, classe e etnicidade manifestadas em Nova York. De fato, nessa época, o filme é de 1989, o estupro foi em 1983, mas nessa época há vários casos de movimentos que opuseram brancos feministas e movimento negro. E esse caso Big Dan se inclui nesse tipo de reações e polarizações entre etnicidade e feminismo.
Essa polarização entre questões de gênero e questões de etnicidade, expondo também discriminações intrinsecamente relacionadas à classe e raça, trouxe à tona clivagens em diferentes esferas da vida social de New Bedford, inclusive no local de trabalho e sindicatos. Enquanto mulheres e homens feministas, que na época estavam se conscientizando sobre a política do corpo, My Body, My Life, era o livro da ocasião, percebiam a reação dos portugueses como machistas, parcelas significantes de portugueses luso-descendentes manifestaram suas dolorosas reações emocionais subjacentes às experiências de discriminação, racialização e cidadania de segunda classe. Essa polarização também revelou as divisões existentes entre os mais antigos e os mais recentes contingentes de imigrantes portugueses, bem como entre imigrantes e os descendentes, além dos conflitos regionais entre açorianos, madeirenses e continentais. De fato, os mais estigmatizados sempre foram os da ilha de São Miguel. Desvendou também como mulheres de descendência portuguesa se posicionaram diferentemente diante da exacerbada reconstrução de códigos culturais portugueses sobre gênero, seja como membros do grupo étnico português, seja como militantes do movimento feminista, se manifestando contra a violência sexual, seja ainda articulando sua portugalidade como seu feminismo. Ironicamente, tá certo? O que eu fiz de novo? Desculpe. Qual que é o número agora? É o 17 que eu vou pôr. Tá? Está no 17? Sim. Tá, obrigada. Ironicamente, as mobilizações de ambos os lados foram lideradas por mulheres de esquerda, mulheres e homens, mas muitas mulheres de esquerda, ativas na política sindical e no feminismo, com um histórico de luta contra a opressão de classe e racial. Então, em suas reflexões sobre esse drama social, a Liz Bennett, que é uma militante do recém-formado, então, Women's Center local, observa: é evidente para nós que estamos respondendo à violência contra as mulheres e que nossas atividades de divulgação educativa deveriam relacionar sexismo, racismo e opressão de classe. Entretanto, ela reagiu fortemente contra a Alda Mello, uma imigrante, também feminista e sindicalista, que, embora compartilhasse de uma visão política similar, havia decidido se alinhar junto aos seus parentes e comunidade portuguesa ao declarar a uma multidão de 10 mil portugueses: estamos todos aqui para protestar a grande injustiça cometida nesse caso. Não podemos deixar que os imigrantes se transformem em bodes expiatórios. Discordando, Bennett retrucou que, do ponto de vista do Centro de Mulheres local, não é isso que aconteceu em Bedford. Esses homens que foram presos foram enquadrados como bodes, eles são estupradores, cumprindo pena pelo crime cometido. Mas Alda Mello, posicionando-se como imigrante, reivindicou que a demonstração étnica despertou a nossa conscientização de que, mesmo depois de um século de trabalho, durante o qual imigrantes portugueses reconstruíram muitos bairros da cidade, de bairros até cidades inteiras que estavam em condições decadentes, continuamos a ouvir que deveríamos voltar ao nosso país de origem e continuamos sendo discriminados nas escolas e empregos. Por sua vez, o antropólogo português americano Steve Cabral, que também se alinhou com os portugueses, embora reconhecendo as contradições entre protestar contra as convicções e condenar o crime de estupro, enfatizou que, em vez de um endosso aos estupradores, a marcha foi uma resposta à contínua discriminação enraizada na vida cotidiana dos migrantes, que foi, além do mais, exacerbada pela extensa cobertura da mídia sobre o caso. Nesse sentido, relembra que no cotidiano operários escutavam shows nas emissoras radiofônicas que denegriam os acusados como animais, estrangeiros, greenhorn, ignorantes. Além de clamarem por castração e deportação nas linhas abertas, as chamadas telefônicas reivindicavam que todos os portugueses, deveriam ser enviados de volta para o país.
Num período histórico marcado pela renovação contínua da imigração de Portugal continental e das ilhas açorianas, as aparentemente bizarras demonstrações étnicas, que inclusive tenderam a unir institucionalmente portugueses americanos e imigrantes portugueses, requerem entender os modos pelos quais suas reações penosas e emocionais estavam embebidas em suas experiências cotidianas de discriminação e cidadania de segunda classe, na localidade de residência, e também, muitas vezes, na localidade de origem. Nesse contexto, gênero e etnicidade se transformaram em arenas de contestação, expondo os conflitos entre gerações e as ambiguidades, radicalizações e negociações de jovens mulheres imigrantes e descendentes de imigrantes. Então, eu acho que já está aqui. Sim. Então, a fim de entender os diversos posicionamentos de imigrantes portugueses e de descendentes em relação a esse notório caso de estupro, é importante levar em conta como os imigrantes reagem e se adaptam ao novo ambiente. Conforme nas análises anteriores, diferentes contingentes de homens e mulheres imigrantes de origem rural, e a maioria era de origem rural, que ingressaram no trabalho industrial, tenderam a reconstruir as suas memórias e práticas sociais anteriores da imigração na sua vida cotidiana em New Bedford e região circunvizinha. A reinvenção do passado imediato de trabalho no industrial reflete suas experiências e percepções, com diferentes ritmos e significados de tempo, trabalho e vida. Dos ritmos mais naturais da terra natal ao tempo da disciplina do capitalismo industrial em New Bedford. Essa nostalgia romântica por um passado, quando o trabalho era entremeado às múltiplas dimensões da vida social, propiciava significado para vidas árduas, marcadas por mudanças abruptas, representando assim uma estratégia para resistir à submissão total no tempo industrial. Se durante o turno de trabalho esses homens e mulheres se tornaram proletários, no seu tempo livre continuaram a ser lavradores e artesãos. Acima de tudo, essas representações simbólicas e práticas sociais de seu passado de trabalho no industrial proporcionam a base de sua reconstrução, como açorianos, madeirenses e continentais, demarcando, no contexto de renovações migratórias, suas fortes identidades regionais. Paradoxalmente, ao reconstruir seu mundo anterior à imigração, esses imigrantes resistiam enquanto se adaptavam ao tempo industrial. Essas reconstruções de temporalidades e espacialidades eram visíveis em suas casas, onde sobressaía um austero português, incluindo quintal para a horta com suas práticas de vida rural, refletindo assim suas contínuas conexões através de redes sociais com a terra natal, e um upstairs americano com silos de consumo, representando sua incorporação na localidade como trabalhadores e consumidores. Essa divisão espacial e temporal da casa é dinâmica. Hoje tem mais upstairs do que downstairs. Não é, Miguel? Não sei onde ele está, né? Então, refletindo mudanças que têm a causar conflitos entre homens e mulheres, devido, por exemplo, ao ingresso da mulher no mercado de trabalho, assim como entre gerações, expressando assim diferentes posicionamentos da família e a fluência de processos sociais no transcurso de suas vidas, na intersecção entre códigos culturais diferentes. A reelaboração do passado da terra natal também implica na reconstrução exacerbada de códigos culturais sobre gênero e frequentemente resulta em conflitos entre gerações. Diferentes percepções de papéis e relações de gênero representam diferentes formas de resistências e negociações de identidade feminina no contexto da migração. Essas percepções expressam como a condição feminina e a reconstrução da identidade nacional portuguesa estão diferentemente entremeadas nas subjetividades desses imigrantes e descendentes. E as minhas pesquisas indicam que as mulheres que migraram já adultas, que na terra natal, eram submetidas, desde crianças, a um aprendizado em prendas domésticas, associados à construção da mulher virtuosa e à demarcação rígida entre os papéis desiguais, feminino e masculino. Essas mulheres se acostumaram a aceitar, e principalmente a dissimular que aceitavam, sua submissão à autoridade masculina e a se diferenciarem
das Madalenas pecadoras. Frente às mudanças dramáticas nas suas condições de existência, causadas pela imigração, elas tendem a se retornalizar aos modos de vida de suas regiões e aldeias de origem e reelaborar fortes identidades locais e regionais. Essa retorização tende a implicar também na reconstrução, por vezes exacerbada, de valores culturais associados ao gênero, que mascaram a transformação efetiva das relações de poder no âmbito familiar, entre os sexos e as gerações, causadas pela sua própria inserção no mercado de trabalho fabril, e como tendem a não dominar o inglês, tendiam a dominar o inglês, pela constante dependência da intermediação de seus filhos, e principalmente filhas bilíngues, junto às instituições americanas. Ao mesmo tempo, juntamente com os seus cônjuges, tentavam inculcar esses mesmos valores às suas filhas como forma de controle social. Mas são as mulheres mais velhas que funcionam como os árbitros mais extremos dos valores morais calcados no mito de Adão e Eva, que na terra natal eram constantemente reafirmados pela Igreja Católica tradicional e transmitidos de mães às filhas. No contexto de sua experiência de vida cotidiana nos Estados Unidos, perpassadas pela discriminação e pelo controle com novas estruturas de dominação, essas mulheres reinterpretam os valores morais relativos aos papéis e relações de gênero e, dessa forma, se transformam em baluartes da Portugalidade na diáspora. Então, subjacentes a essa reafirmação da identidade portuguesa estavam implícitas resistências e contestações ao modo de vida americano. Por outro lado, para as intermediárias culturais, a defesa da igualdade de direitos entre os sexos estava enraizada em suas reações às proibições, repressões e controle social que lhes foram impostas pelos pais, seja ainda em Portugal ou de forma mais acerbada na América, e em suas localizações diversas entre códigos culturais discrepantes. Jovens mulheres que vivenciaram em Portugal as mudanças sociais provocadas pela Revolução dos Cravos e que desafiaram, ainda na terra natal, as expectativas associadas aos papéis tradicionais de gênero, confrontavam com perplexidade a reelaboração desses valores nos enclaves portugueses de New England. Por sua vez, aquelas que emigraram para os Estados Unidos, ainda crianças, reagiam ao mito da Eva a partir de suas experiências e vidas fragmentadas entre esses valores e os americanos. Enquanto seus pais tendiam a reconstruir tempos e espaços anteriores à imigração em sua vida cotidiana na América, essas mulheres tendiam a reelaborar identidades híbridas que revelavam a subjetividade de vidas vividas nas fronteiras do mundo discrepantes, bem como de diversos projetos nacionalistas. Ao mesmo tempo em que existia a tendência de centralizar e exacerbar o nacionalismo ou regionalismo, assim como a se construir autoridades através de papéis de gênero, essas reconstruções não implicavam necessariamente na politização de identidades nacionais, étnicas e de gênero, mas essa politização ocorre em situações históricas específicas, como no caso do estupro de gangue na taverna Big Dan, quando gênero e etnicidade se tornaram arenas contestadas, expondo os conflitos entre gerações e as ambiguidades, radicalizações e negociações de jovens mulheres, sejam elas migrantes, portugueses ou portuguesas americanas. E realmente, quando eu conversava com essas mulheres biculturais, elas sempre estavam se queixando de machismo, o machismo, esses valores. E quando eu mencionava o caso Big Dan, mudava. Estavam com a comunidade, ou não estavam, mas muitas delas estavam, se alinhavam com a comunidade portuguesa. Era muito forte isso. Tais conflitos e contestações, entremeando as construções diferenciais de gênero, acirravam o drama pessoal da vítima do estupro. Pivô do drama Big Dan, ela tentou manter seu anonimato durante o julgamento televisivo, cobrindo seu rosto com um véu preto, antes de sua identidade ser exposta por um dos advogados de acusação. Após o término do julgamento, sem condições de continuar vivendo em New England, ela mudou-se para a Flórida com seus 2 filhos. 4 anos após ter sido estuprada, morreu num acidente de automóvel. Bom, o caso Big Dan, então,
à luz da história social de New Bedford, da cidade. Durante as mobilizações suscitadas pelo caso Big Dan, a cidade e os imigrantes portugueses foram igualmente retratados pejorativamente pela mídia local, nacional até internacional. Não é? Não por acaso, diferentes protagonistas, independentemente de suas posições em relação a esse drama, sistematicamente relacionavam essa explosão aos áridos tempos que a cidade tem passado desde a greve têxtil de 1928. Se na década de 1920 as tecelagens locais progressivamente encerraram suas atividades ou se deslocaram para o sul do país, onde os salários dos trabalhadores eram mais baixos, o caso Big Dan, transformando simbolicamente a outrora célebre cidade balereia em uma cidade de imigrantes bizarros, marca o início de um novo escalamento de New Bedford. Já naquela época, a flexibilização do capital e o progressivo processo de terceirização começariam a acarretar um novo ciclo de fechamento das fábricas locais ou seu deslocamento para outros países, onde a mão de obra era mais barata. Entrevistado pelo New York Times, o então prefeito da cidade afirmou que o sensacionalismo provocado pelo caso Big Dan nos fere mais do que feriria a muitas outras cidades. A decadência já dura 2 gerações. As expectativas baixaram. As pessoas se tornavam negativas sobre elas mesmas e sobre a cidade. Por isso, temos que tentar anualmente voltar ao ponto zero. A indústria têxtil encerrou suas atividades na localidade ainda em 1940. A maioria das indústrias deixou a região na década de 1970. Naquela década, fábricas baseadas no trabalho intensivo à peça começaram a substituir as antigas tecelagens, o piecework. É como assistir os tempos modernos de Charlie Chaplin. E, nesse contexto, é que também vários imigrantes começaram a se autoidentificar como escravos brancos, apesar de muitos americanos ainda os chamarem de black Portuguese. E, de fato, eu tive mulheres que trabalhavam no trabalho à peça, elas se imitavam no trabalho com mímicas, mostrando como os corpos eram como máquinas. É bem interessante isso, né? Essa autoconscientização. Na década de 1980, fábricas locais já estavam se deslocando para outros países. Eu acho que é repetição aqui. Desde então, como tantos outros trabalhadores mundo afora, a classe operária local foi forçada a confrontar a estruturação do capitalismo global e o trabalho flexível, sem segurança ao longo prazo, benefícios, sindicatos ou procedimentos para queixas e reparações. Inúmeros cidadãos locais começaram a buscar alternativas de vida em outros lugares. Por conseguinte, os trabalhadores portugueses, como outros em diferentes partes do mundo, ficaram expostos a maior vulnerabilidade econômica em ocupações que requerem a flexibilização do trabalho. Entretanto, de um modo aparentemente paradoxal, os portugueses parecem ter melhorado seu posicionamento estrutural como um grupo étnico em New Bedford, inclusive no campo da política institucional. Esse avanço é resultado de vários fatores, como, por exemplo, a drástica redução da migração portuguesa, incorporação desigual de imigrantes na localidade e na região, os processos resultantes de mobilidade social ascendente e de suburbanização, e o fato de que, pela primeira vez em mais de um século, os mais recentes contingentes de imigrantes que se radicavam na localidade não eram portugueses. De fato, num período marcado pela retração da imigração portuguesa e fechamento das fronteiras para imigrantes, foram os guatemaltecos, chamados maias, mexicanos, nicaragüenses e brasileiros, entre outros, em sua maioria em situação indocumentada, que estavam se radicando na região, substituindo os portugueses em ocupações que não exigiam qualificação nas indústrias, remanescentes do trabalho intensivo e processamento de peixe. Entre ambientes, migrantes portugueses se tornaram protagonistas centrais nos esforços de New Bedford e localidades vizinhas para se reposicionarem regionalmente como Costa Sul de Massachusetts. E, ao mesmo tempo, enquanto locação para investimentos, comércio e turismo, visando especialmente Portugal e a União Europeia.
Acima de tudo, deve-se considerar a mudança de posição do Estado português na economia global e o crescente papel desempenhado pelo nacionalismo de longa distância, acionado por intermediários culturais bilíngues e biculturais, para mudar a imagem de Portugal e dos portugueses na cidade de New England. Esse processo foi iniciado ainda em 1985, quando do ingresso do Estado pós-colonial português no espaço comunitário europeu. Ao reconhecer a diáspora enquanto parte da nação, o Estado português proporciona aos imigrantes e descendentes direitos de dupla nacionalidade de cidadania. Direitos esses que se tornaram recursos preciosos em localidades como New Bedford. Ao mesmo tempo, autoridades governamentais portuguesas têm reforçado seu relacionamento com os afluentes e influentes da diáspora, capazes de galgar em posições de poder nas localidades e países de fixação, bem como desempenhar a intermediação em prol das políticas portuguesas de cultura e investimentos, não só em New England, em outros países também no Brasil. Esse nacionalismo de longa distância ajudou também os afluentes e influentes portugueses e portugueses americanos a aumentar seu poder político como um grupo étnico na política americana. A promoção de New Bedford como ponto turístico com atrações multiétnicas e multiculturais é outro elemento importante nos esforços de revitalização econômica da cidade. E a identidade portuguesa, antes racializada e posteriormente associada à alcunha de New Bedford como a capital da gangue dos estupradores portugueses da América, finalmente tornou-se um componente visível e desejável do patrimônio cultural da cidade. E também proporcionou o branqueamento dos portugueses. Como parte das estratégias do Departamento de Turismo e Marketing para atrair turistas, os restaurantes, as padarias e as festas portuguesas, tradicionalmente celebradas do verão, começaram a ser promovidos como um sabor de Portugal, tornando-se assim constitutivo da intangível, mas bastante comercializada diversidade cultural. Ironicamente, estou falando muito? Ou dá para aguentar mais algumas páginas? Mais 5? Pode? Como? Tá. Ironicamente, a identificação pública de New Bedford com a imigração portuguesa e com Portugal se tornou um recurso valioso nos esforços dessa cidade para conseguir competir regional e globalmente. O ingresso de Portugal na comunidade europeia seria crucial para a melhoria do posicionamento dessas lideranças enquanto protagonistas econômicos, políticos e sociais, não só na localidade e região vizinha, mas também em relação a Portugal e ao Estado português. Devido à deterioração histórica e contemporânea do posicionamento regional e global de New Bedford, esse alcance transnacional, incluindo acesso à União Europeia, se tornou especialmente relevante para a cidade e para essas lideranças imigrantes. Suas conexões os posicionavam mais centralmente, os posicionam, no cenário político-econômico da costa sul de Massachusetts, como facilitadoras de parcerias educacionais e econômicas com a terra natal, principalmente com os Açores. Homens e mulheres bilíngues e biculturais que ocupam posições de liderança também se revelaram intermediários capazes de canalizar verbas portuguesas para a localidade e região circunvizinha, tornando-se, por conseguinte, partes dos esforços de reposição, tanto de New Bedford e região, quanto do Estado português na atual conjuntura global. Mas, concomitantemente ao avanço da posição social e do capital cultural dessas lideranças, estão a ocorrer perdas na qualidade de vida e nas aspirações futuras daqueles que precisam migrar para trabalhar. O regime neoliberal de flexibilização do capital e trabalho, juntamente com as restritivas políticas de imigração que criminalizam imigrantes e os percebem como questão de segurança nacional, tem resultado não só na perda das condições de trabalho seguras e estáveis conquistadas pelas mobilizações operárias do início do século XX e final do século XIX, como também no aumento da exploração e da vulnerabilidade econômica desses trabalhadores. Nesse quadro, chama a atenção o fato de os novos contingentes de imigrantes em situação indocumentada da Guatemala, México, Nicarágua e menor extensão Brasil,
formarem uma subclasse na localidade mais expostas às políticas restritivas da imigração do pós-11 de setembro. Foram esses trabalhadores as maiores vítimas das batidas, eu devo dizer trabalhadoras, principalmente mulheres, foram deportadas, das batidas dos agentes de segurança nacional às fábricas locais. Se na década de 1980 o caso Big Dan transformou New Bedford em foco de atenção nacional e internacional, em 2004 e 2007 a cidade voltou a atrair a mídia nacional. Não sei se internacional também, devido às batidas dos agentes de imigração. Em 2007, esses agentes prenderam 300 mulheres e homens, a maioria da Guatemala, e havia também açorianos. Mas o que chamou a atenção eram os maias, né? Que os novos bodes expiatórios. Tendo em vista um número considerável das mães presas e separadas de seus filhos pequenos, seus dramas captaram a atenção e simpatia das autoridades locais e estatais. Aqui eu não sei onde que está mais. Já me perdi nisso. Essas prisões mobilizaram também cidadãos da cidade, inclusive sindicatos e lideranças comunitárias, entre as quais as portuguesas. No apoio local e estadual prestado às vítimas, há um reconhecimento implícito da importância desses trabalhadores em situação indocumentada para a base econômica da reinventada e reestruturada New Bedford. Entretanto, apesar da considerável solidariedade social exibida e da dependência da cidade nesses imigrantes, as restritivas leis federais de imigração não deixaram espaço para apelos. Isso era bem antes de Trump, não? Porém, chama a atenção, não somente no caso de New Bedford, como também a Loures, a mobilização de vários segmentos da sociedade civil, como sindicalistas, feministas, ativistas negros, imigrantes de várias nacionalidades, ONGs, igreja, intelectuais, entre outros, em prol dos direitos desses imigrantes e por um mundo sem fronteiras. Essas mobilizações extrapolam a ênfase nas assim chamadas raízes da política de identidade. Portanto, concomitantemente, a mercantilização das identidades, que reforça o grupo étnico e proporciona estratégias de ascensão política e social, estão emergindo, já estão acontecendo mobilizações que aglutinam diferentes segmentos da sociedade civil em prol dos imigrantes em situação indocumentada. E eu quero também chamar a atenção para o papel da transformação do movimento feminista, que hoje está no centro dessas manifestações contra essa situação da imigração. Eu acho que não só nos Estados Unidos, que é muito forte, né, esse empoderamento, e é um movimento feminista agora que luta, que com a Angela Davis à frente, mudou do movimento feminista da década de 70 e 80, ele então argumento que esses movimentos sociais constituem um fato importante nessa globalização contemporânea, e indicando mudanças, inclusive na política das identidades, ou a gente pode falar na pós-identidade. Não por acaso, no 4º Fórum Mundial das Migrações, Social das Migrações, o tema proletário de todo mundo, univos, foi transformado em imigrantes de todo mundo, univos. Bom, para concluir, ou resumir rapidamente, a minha análise sobre o caso Big Dan trazendo para o presente, de fato, até 2014, depois eu não fui mais para New Bedford, decidi que encerro a pesquisa, mas eu continuo lendo os jornais portugueses da região. Se refere à passagem do pluralismo cultural estatal para o multiculturalismo neoliberal como parte constitutiva dos projetos da nação nos Estados Unidos. Mas enquanto as ideologias multiculturalistas enfatizam pertencimento a uma só sociedade e a apenas um Estado-nação, migrantes internacionais são parte de, pelo menos, 2 países e desenvolvem campos sociais transnacionais. Nesse sentido, tornou-se necessário também levar em conta as novas concepções de nação surgidas a partir de meados da década de 1970
80 e que incorporam, seja por legislação ou retórica, suas populações imigrantes, tanto por parte de antigas metrópoles imperiais como de ex-colônias. Essas novas concepções de nação, baseadas em nacionalismo de longa distância, estimularam e reforçaram as conexões e práticas transnacionais de seus transmigrantes, inclusive suas remessas, e principalmente o papel de lideranças como intermediários transnacionais, tanto para a localidade e região de origem, como as de residência. Como migrantes internacionais são protagonistas e parte constitutiva dos tecidos sociais, tanto de suas localidades de origem como daquelas onde se radicam, inseriu o caso Big Dan na nossa história social de New Bedford, dedicando atenção às conjunções entre gênero, etnicidade, classe, região, geração, como também as suas mobilizações e práticas locais e transnacionais. Delineia, assim, as geografias de incorporação, marginalização e participação dos imigrantes, inclusive as mudanças de posicionamento dos portugueses na cidade e o papel por eles desempenhado durante os processos de reestruturação local e global. Ao descartar um prevalente nacionalismo metodológico, pude analisar a construção mútua de localidade, nacionalidade e processos transnacionais na acumulação e destruição do capital. Essa perspectiva demandou uma análise baseada em tempo e lugar, como parte de uma renovada economia política da migração, que dá destaque ao papel ativo desempenhado por migrantes e outros deslocados, cujas relações sociais constituem campos sociais de poder desigual no âmbito de processos neoliberais que se estendem pelo globo. Muito obrigada. Perguntas, né? Agora o Chico pode para cá, né? Pode sentar aqui. Eu acho que seria interessante pensar no que eu apresentei também à luz do que está acontecendo aqui na União Europeia, não é? O que está acontecendo em termos de imigração e documentado em vários países do mundo, e essa equação da migração indocumentada com terrorismo, com contrabando e coisas que tais. Muito obrigada. Muito obrigada, Bela. Foi uma fantástica apresentação e uma revisitação de um caso que nunca deixa de dar mais caso para análise. Eu agora vou abrir para questões. Vão levantando o braço, eu vou tomando nota, vamos coletando 3 em 3, talvez, e a Bela vai responder, animar, contextualizar mais. Ok, já temos a Ambra. A Ambra pode começar com a primeira. Você vai me emprestar uma caneta que eu não consigo achar. Eu tomo nota. Estou aqui para isso. Então, muito obrigada, adorei mesmo, foi mesmo muito interessante e gostei muito dessa tentativa de cruzar o gênero com a classe e a etnicidade, entre aspas, mas eu queria, nesta interseção, estava interessada em saber um bocado mais sobre a questão da raça, porque os portugueses eram representados pela mídia, de acordo com o que eu percebi, como Black Portuguese, certo? E eu queria saber se havia realmente portugueses negros, e como também falou de uma vaga de cabo-verdianos no passado, etc. Porque, bom, eu no meu caso, eu faço trabalho de campo no Reino Unido e lá a diáspora portuguesa é uma diáspora muito complexa e muito plural e, de facto, existem efetivamente portugueses brancos e portugueses negros, pelo menos são eles que se definem desta forma. E eu queria saber um pouco mais sobre isso. Tá, Sérgio, eu vou responder já essa, depois, porque eu acho que é importante essa questão. Olha, naquela época, no passado, quando a gente pensa no século passado,
no século XIX e também no século XX, os imigrantes, principalmente os não especializados, porque havia uma liderança de imigrantes especializados que vinham do Reino Unido, inclusive, né? Irlandeses e franco-canadianos, que vocês dizem, e que tinham... Eu pulei muita coisa aqui, porque eu tive que cortar e, mesmo assim, foi cumprida essa fala. Eu peço desculpas se eu falei demais. Mas, naquela época, os imigrantes eram considerados raças. A nomenclatura, como hoje é comunidade ou colônia, né? Raças e colônias. E, de fato, não é questão da cor da pele. Eles eram considerados não brancos. E era a época também, se você pensar no final do século XIX, ainda do darwinismo social. Então, você pensar, não é a cor da pele. Os italianos, os portugueses, os polacos, né, vocês dizem polacos, eram considerados black, não brancos, certo? No caso dos portugueses, havia também os cabo-verdianos, brancos e negros, porque não todos, que eram parte, era uma das colônias, eram 4 colônias portuguesas, né? De fato, os continentais, os açorianos, os madeirenses e os cabo-verdianos. Mas isso aumentava ainda mais. Mas, de fato, não era uma questão da cor da pele, é uma questão da construção social do black, né? Do pobre, porque hoje o pobre tem um descarte da pobreza, né? E antes era também, quer dizer, a pobreza continua sendo racializada, mas era racializada. Então não tem nada com cor da pele, mas a gente tem e tanto é que uma americana, não era. Bom, de qualquer forma, que ela mostra, inclusive, o branqueamento dos judeus. O que acontece é que os portugueses demoraram mais para se tornarem brancos. Naquela época, quando comecei a fazer pesquisa, eu perguntava, tem barco dos portugueses aqui? Aí me respondiam, não, só tem de brancos. Não é? Isso no final da no começo da década de 90, ainda não eram considerados brancos. Mas isso também é porque sempre os novos contingentes eram portugueses. Então, sempre os novos contingentes eram racializados, entende? Então, é muito boa a sua pergunta. Obrigada. Desculpa. Eu gostei muito da sua intervenção, Bela. Olá. Sim. Bom, mas vou resistir à ideia de estar aqui a conversar consigo. Só 3 observações. Uma delas tem já a ver com esta questão da pobreza e do racismo, que tem a ver com os portugueses. A Ruth Benedict dizia que a pobreza afasta tanto ou mais que a cor da pele. Os portugueses passaram negros. Mas aqui na Europa, as classificações raciais, por exemplo, de um antropólogo, não muito famoso, nem mesmo com antropólogo físico, mas favorito do Hitler, que era o Hans Gunther, apontava para a contaminação dos povos mediterrâneos, nomeadamente dos portugueses, por sangue negro. Logo, não quer dizer que isso tenha tido alguma coisa a ver, mas, de facto, os mediterrâneos aqui para baixo eram algo diferente dos germânicos, dos povos escandinavos, dos quais também havia muitos imigrantes na América e não estavam na posição dos portugueses ou dos italianos, etc. Esse é um aspecto importante. O outro, aquilo que você nos convidou a pensar sobre as questões da imigração. De facto, o que acontece neste momento é que há barreiras em toda a parte, da Turquia até à fronteira, até ao Rio Grande do Sul, aos imigrantes que vêm do Sul Global. Os imigrantes do Sul Global, a população está a crescer. Neste momento, alguns estão a atravessar graves crises, depois de passarem por momentos de grande crescimento. O caso do Brasil, a América Central nunca saiu dessa crise e procuram ir para onde há ordenados maiores. O que é que acontece neste momento? Acontece, e esta é uma circunstância muito preocupante, nos últimos 30 anos os trabalhadores desses países perderam, com a globalização neoliberal, perderam rendimentos. Desde cerca de 1980. E isso agravou-se com a grande recessão iniciada em 2008. Portanto, isto criou um campo potencial para a xenofobia
Tanto mais, isso tem a ver, tanto mais que os partidos de centro-esquerda, a social-democracia ou os democratas norte-americanos, haveriam enfraquecido nos últimos anos a sua ligação ao mundo sindical e abandonaram essa vinculação. Portanto, tornou-se aqui um terreno explosivo por onde penetrou a extrema-direita, um pouco em toda a parte, e o Donald Trump. Eu gostava de partilhar o otimismo da Bela quanto à possibilidade do movimento transnacional, mas, de facto, estou muito preocupado. Estou muito preocupado com o que está a acontecer ao nível do Norte. Depois, tem a ver com as questões do nacionalismo a longa distância. De facto, é uma expressão feliz, designa muito bem o que está a acontecer. Por um lado, evidentemente, hibridação, por outro lado, e às vezes, provavelmente, na mesma família, processos contraditórios de reafirmação de vínculos nacionais, onde os Estados estão empenhados por razões simbólicas e também económicas, com remessas políticas, etc. Mas que provavelmente se viu muito acelerado também, porque é uma questão de efeitos contraditórios, com o desenvolvimento das comunicações por via digital. Aquelas pretensamente dissolveriam tudo isto. E ao último apontamento, eu fiquei surpreendido por ver em Bedford, em casas de portugueses e luso-americanos, a RTP portuguesa ligada de manhã à noite e um conhecimento de questões políticas, dos fogos em Portugal, que a mim até me passavam desapercebidas. Já nem falo do futebol, etc. Mas, de facto, das 8 da manhã até à meia-noite, não entrava ali uma emissora norte-americana, entrava ali assim, a RTP, a SIC, etc. E novelas brasileiras? Há mais questões, não respondi. Mais uma parte. É mais que nós vamos fazer 2 ou 3. Exatamente, não. Foi muito bom ouvi-la e muito bom ver como a consistência de um paradigma teórico ao longo dos anos vai dando sempre novos frutos. E eu revi aqui na sua apresentação a sua grande influência da Escola de Manchester e, por um lado, os dramas sociais e depois os estudos longitudinais, que é o que uma pesquisa ao longo de tantos anos nos pode dar. E aquilo que vem um pouco na sequência do que já anteriormente foi dito, quer dizer, por um lado eu gostava de perceber se tem uma genealogia destes Black Portuguese, não, ou seja, quando é que esta categoria é usada na América e como é que ela naquela altura comunicava com outras categorias que estavam a ser usadas na Europa para classificar também os portugueses. E depois esta genealogia que nos é dada pela sua apresentação entre um contexto dos anos 80 altamente racializado que se branqueia e a transformação desse contexto racializado na criminalização da pobreza e na transformação de um conceito de raça num conceito de direitos humanos, esta ideia final de quem tem direito a ser humano, e que me fez lembrar não tanto a Europa, mas o Brasil, e a maneira como exatamente lá também se está a criminalizar os próprios direitos humanos, não é? Que é um cenário que eu acho que nenhum de nós esperava vir a testemunhar. E, portanto, era um bocadinho, se podia comentar um bocadinho mais sobre isso, exatamente esta transformação entre uma racialização dos anos 80 e uma criminalização dos direitos humanos na atualidade, porque através deste caso, de facto, como a Bela também tem feito ao longo da sua carreira, faz-nos pensar em coisas globais e não apenas em New Bedford. Perfeito. Pode pegar mais um. Estou a tomar banho. Acho muito interessante o conceito. Para nós que estava a iniciar estes estudos em Nova Inglaterra, o trabalho da Bela sempre foi uma das primeiras coisas que nós limos, porque foi uma das únicas coisas que estava lá sobre esta gente. Então, é bom ver-te outra vez. Mas a minha pergunta, quero que se a Bela puder elaborar um bocado entre relações intergeracionais. Porque pensamos às vezes no momento da interação, no momento do luso-descendente e imigrante, mas também são imigrantes
gerações diferentes a tiver interações no mesmo momento. E tem outras trajetórias, outras construções da raça até. Então, só quero, se puder, elaborar um bocado sobre esta interligação das gerações. Tá ok. Olha, ótimas questões, problematizações, eu agradeço muito. De fato, sabe, tem uma... esse trabalho está sendo reelaborado porque eu estou pensando agora num paradigma maior do que o paradigma transnacional, né? Quando eu estou pensando em termos de migrações e deslocamentos. E, de fato, eu estou pensando em vários tipos de deslocamentos, quer dizer, não é só migração, refúgio, deportação, mas eu também, até por causa da criminalização da pobreza, vou começar por aí. Porque quando eu fui presidente da Associação Brasileira de Antropologia, eu percebi que o que eu estava estudando e que me mostrava sobre imigrantes estava acontecendo com as populações indígenas, a questão urbana. Então, o caso de Belo Monte estava todo dia na minha mesa, né? Tinha sempre que tratar e falar sobre Belo Monte, que é a questão da hidroelétrica, uma grande elétrica que também implicou no deslocamento das populações tradicionais da região, né? E também a questão urbana, das remoções, dos assassinatos, né? No Brasil, assassinatos de jovens negros, é parte da mesma problemática. Então, por isso, eu comecei a pensar nessa ênfase maior, né, de migrações e deslocamentos, até para entender mais essa criminalização e racialização da pobreza, né? Em termos dos portugueses, nos Estados Unidos, eles eram considerados Black Portuguese. Mas mesmo no Brasil, sempre teve legislações e políticas de imigração em termos de quais eram os imigrantes preferenciais. Então, na época do darwinismo social, era uma questão de branqueamento da nação. Então, o que era? Os principais queriam trazer os alemães, os suíços, os mais branquinhos. E os portugueses, apesar de serem ex-colonizadores, não eram considerados tão brancos. Todos esses do sul, italianos, ninguém queria chineses, japoneses, começaram a chegar mais tarde. E na América do Sul, em geral, chineses, ninguém queria chineses, né? Então, essa questão da raça está lá e está aqui também, né? Hoje em dia, eu estou fazendo pesquisa no Brasil, eu não consigo deixar de fazer pesquisa, por isso que esse livro ainda não saiu de New Bedford, porque sempre tem coisas novas, charadas novas, né? Eu adoro charadas, enigmas para desconstruir. Mas o que acontece? A racialização é muito forte. Nos Estados Unidos tem o movimento Black Lives Matter, mas também ressoa no Brasil. Há vários movimentos de mães. Havia movimentos na ditadura, né, de mães na Argentina, das mães dos desaparecidos, mas tem também no Brasil, hoje em dia, inclusive um movimento que chama também as mães de Maio, que é as Madres de Maio, que está sendo estudado até pela Liliana Sansujo. Mas, realmente, eu acho que tem uma revitalização da racialização, com essa forma, exatamente nesse contexto que é tão conservador, né? Não pensei que nós fôssemos chegar a ter esses tempos novamente, não é? São tempos terríveis, e o que está acontecendo no Brasil também está terrível, mas então tem realmente o que acontece, a diferença quando eu penso nos Estados Unidos, mas eu penso no Brasil, América Latina, na Europa, é que antes, em termos de imigração, não se queriam os que não eram tão brancos, né? Mas também os deportados eram os militantes, eram os anarquistas, eram os socialistas, os comunistas. Mesmo quando a gente pensa nas ditaduras da década de 60, 70, 80 na América Latina,
quem eram os inimigos? Os inimigos eram os inimigos internos, eram os comunistas, os socialistas, etc. Hoje, a diferença é que os inimigos internos são os racializados, são os pobres. Nesse sentido, não é quem tem direito a ter direitos, mas quem tem direitos a ser humano. É nisso que realmente eu estou trabalhando hoje. E você vê isso em todas as arenas, vê isso na favela, nas periferias, vê isso nas migrações, né? Quem é que é assassinado, inclusive imigrantes? São os negros, são os africanos, são os haitianos, são os bolivianos, porque também não são brancos, né? Os bolivianos, então, os indígenas, né? Os imigrantes indígenas. Então, é isso que está acontecendo. Eu não sei, eu concordo muito contigo que realmente é uma situação que nós temos que pensar em termos... E, de fato, eu acho que a gente tem que pensar, não sei se eu sou tão otimista, mas quais são... E nisso eu concordo com o Boaventura de Souza Santos, quais são os espaços emancipatórios? Onde que pode ter? O que esses movimentos sociais ainda têm, em momentos institucionalmente, são muito importantes. A diferença é que no passado havia uma mobilização de classe, não é? E hoje tem muita mobilização, mas as mobilizações são temáticas. Então, é a questão do ambiente que se globaliza, a questão indígena que se globaliza. Mas quando é que isso pode acontecer, de fato, e é situacionalmente que pode acontecer uma mobilização, que está acontecendo, por exemplo, no caso da Marielle agora, que, inclusive, vocês estão aqui também mobilizados, não é? Na questão da... E eu acho que também, em termos dos movimentos, pelo menos pela minha observação, no Brasil, no terreno, estou falando de São Paulo, a gente como antropólogo sempre trabalha em lugares a partir da localidade, são realmente o movimento que talvez tenha mais força hoje é o movimento feminista. E é exatamente o movimento que acabou, quer dizer, que hoje agrega, diferentemente da década de 70, 60, hoje agrega as mulheres negras, as mulheres homossexuais. Então, é muito mais empoderado e que estão lutando contra mesmo as imigrantes em São Paulo. Tem um grupo chamado Varmes, que a Cristina e o Miguel conhecem muito bem. Varmes é mulher em Quechua, né? E elas realmente são do Partido Humanista. É muito interessante. E não é um movimento nacional, quer dizer, não são as bolivianas, mas tem de todas as nacionalidades. E o que elas lutam? Contra o capital, contra o patriarcado, não é? Por aí afora, todas as demandas estão aí. E eu acho que a gente tem que pensar como é que tem onde que tem os potenciais de mobilização. Está difícil, mas tem. Eu acho que a gente muda isso tudo. Vai mudar. É um ciclo. Mas nós temos que perceber, nesse sentido, eu concordo com o Boaventura, quais os espaços emancipatórios, que situações também. Eu acho que situação é muito importante, né? Eu acho que é por aí, né? Eu acho que nós temos que ter alguma esperança. Quanto Miguel, pois é, a questão da geração é fundamental e é muito complicada, porque, de fato, a gente pode pensar, quer dizer, uma mesma família tem... Estou falando muito perto, né? Desculpe. Na mesma família tem pessoas que nasceram em Portugal e filhos que nasceram em New Bedford ou nas outras regiões, né? E é muito interessante porque assim, pelas minhas observações, eu estudei muito isso, né? A casa, o upstairs e downstairs, que depende do membro da família a relação entre as gerações. Então, em geral, tem sempre mulheres que são as mais velhas, que acabam sendo essas intermediárias entre... E quando chegaram também, tem muita coisa, que entre os pais e as instituições americanas, isso naquela época, até
até 2000, por assim, eu posso falar, um pouco mais que 2014. Né? Mas aí depende muito como é, quando e como, e até que ponto as pessoas estão incorporadas mais no mundo português ou mais no mundo americano. Então, eu estou pensando, por exemplo, a diretora do Centro de Assistência ao Imigrante. É alguém que estudou desde cedo com americanos. Ela tem uma facilidade maior de lidar com a questão de estar mais incorporada no mundo americano, apesar de estar trabalhando com imigrantes. Então, o trabalho dela, ela consegue mais do que alguém que é totalmente imigrante, que não tem as conexões que ela tem. Então, realmente, em termos dos conflitos entre gerações, depende muito da posição dentro da família até, né? E da relação, claro, você não tem um padrão, mas há sempre conflitos de gerações. E naquela época, eu fui para lá em 1987, tinha sido em 1983, eu tive muito contato com estudantes, porque os estudantes eram portugueses ou portugueses americanos. Era muito forte essa história de vergonha de ser português por causa do Big Dan. Então, era um momento muito exacerbado. E os conflitos eram muito intensos. Mas, sempre no passado, quando eu pego histórias orais da geração dos anos 30 e tal, era a mesma coisa. Esses conflitos eram exacerbados entre pais e filhos. E depende de que filhos, sabe? Eu não sei se eu te respondi a pergunta, mas é uma situação complexa. E também é muito interessante porque, quando eu penso nas minhas conversas sobre o Big Dan, e mesmo mulheres que se alinharam com as feministas e não com a comunidade, hoje, quando eu penso nessas mulheres, o trabalho delas é ligado à Portugalidade. Sabe, inclusive nas universidades e tal. É muito interessante como é forte a questão da Portugalidade naquela diáspora, pelo menos, porque são gerações e gerações. Respondi? Por exemplo, utilizar esta modalidade de geração como unidade de análise. Acho que é muito. O que a Bela está a dizer agora é que acho que essa unidade de análise de geração é muito complicada. É complexo, é complexo. Você não tem uma resposta, porque realmente depende da posição da família. É muito interessante. É muito interessante. Eu preciso fazer um artigo sobre isso, realmente. Temos agora três: António, depois a Virgínia, depois a Simone. E quem quiser ser do próximo trio, do trio seguinte, Bem, obrigada, gostei muito de ouvir. E pegando também na questão da geração, eu tinha uma pergunta sobre. Agora há os novos imigrantes, que falou aí nos maias. Portanto, parece-me que os portugueses subiram um bocadinho na hierarquia desses imigrantes, não é? E a minha questão era sobre a assimilação. Até quanto é que os portugueses que estão nessa região dos Estados Unidos defendem o seu estatuto de ser português ou defendem mais agora o seu estatuto de serem americanos? Eles assimilaram-se ou não? E depois, também há outra questão. É muito bom. Quando houve a campanha do Trump, a RTP foi lá e houve muitas entrevistas. E eu fiquei com a impressão que as mulheres portuguesas eram apoiantes do Trump. Isso eram o quê? Apoiantes do Trump. Isso é mesmo verdade ou foi só uma impressão com que eu fiquei? E será que elas apoiarem o Trump tem a ver com elas integrarem-se naquela sociedade mais patriarcal e mais antiga? Como é que isto pode ser interpretado aquelas entrevistas que eu vi na televisão, que podem não ser representativas, mas foi essa a imagem que passou. O que é? Melhor três, claro. Muito bom dia, muito obrigada também. Aquilo que eu lhe pedia também era um comentário em que relacionasse questões que tivessem a ver com a raça, por um lado, e com classe social. E gostaria que fizesse um comentário a partir
de 2 exemplos, 2 casos. Um tem a ver com o debate que está a decorrer na sociedade portuguesa sobre questões de raça e de racialismo e até de eventuais construção de cotas e de inquéritos onde se permite identificar com maior rigor qual é que é a pertença em termos raciais de cada um. Portanto, há um debate neste momento, amanhã penso que até haverá uma discussão sobre este assunto. Eu estou muito curiosa. Há uma vontade de saber exatamente com que raça é que os portugueses se identificam, há uma vontade e há um debate que procura, portanto, esclarecer mais os portugueses sobre estas questões e, portanto, nesse debate apresenta-se como importante saber qual é que é a identificação racial de cada português. Isto para ter uma melhor visão sobre a população portuguesa. Bom, por um lado há este debate, por outro lado há alguns trabalhos, como um que foi feito por uma jurista nos Estados Unidos da América, Amy Chua. O trabalho chama-se Political Tribes e é um trabalho onde ela defende que há neste momento uma grande segregação e oposição entre, por um lado, brancos que não pertencem às elites, entre brancos que não frequentaram a universidade e outros brancos que pertencem a elites intelectuais e económicas, mais situados na costa americana. E, portanto, o que a Amy Chua diz é que é possível encontrar entre estes 2 grupos os mesmos indicadores étnicos que podem ser encontrados quando se estudam, quando se fazem estudos ao nível da etnicidade. Portanto, o que é que ela procura dizer também com isto? Não é a questão da cor da pele, que é assim tão significativa para criar segregações e oposições, e que teria sido portanto, estes brancos cristãos, mas não pertencentes às elites económicas e intelectuais, teriam sido os grandes apoiantes de Trump. Portanto, isto procurando desmistificar um pouco esta ideia de que a raça é um fator assim tão relevante. E, portanto, à luz destes 2 casos, destes 2 exemplos, eu gostaria que comentasses a questão da classe social e da raça e da ênfase que estamos a dar a uma ou outra noção na análise social. E pronto, e basicamente é isto. Muito obrigada. Mais uma? Sim. Não, pode ir. Não, é melhor dizer 3 cada vez, senão não conseguimos. Eu ainda estou a tomar nota. Quem quiser, próxima. Alô. Ok. Oi, tudo bom? Bela, muito obrigada. Foi um prazer ouvir te falar de novo. E há muito tempo que não ouvia, não é? E foi muito bom ver como usar a interseccionalidade de uma maneira, quer dizer, usar a dimensão temporal na análise da interseccionalidade tornou isso muito substancial e rico, e eu gostei muito, tem muito a ver com o que a Suzana falou dessa análise longitudinal que nos permite fazer isso, não é? Então é sempre bom ouvir um trabalho que tem esse grau de maturidade, eu gostei imenso. Tenho 2 perguntas, uma obviamente diz respeito à racialização, mas a pergunta é, se na década de 90... em algum momento, quer dizer, como uma espécie de resultado dessa discussão após esse primeiro drama que foi o do estupro, né? Na década de 90, já havia quer dizer, o movimento negro nos Estados Unidos era já bastante definido e forte, etc. Como é que os portugueses se definiam nesse... Talvez eles não chamassem aquilo que é como o modo como eram classificados de racialização. Eu não sei se somos nós que dizemos que é uma racialização ou são eles, né? Mas como é que eles se definiam em relação a outras categorias políticas? Eu estou falando de uma politização, né? Naquele momento. E a segunda coisa tem a ver com a cidade. Falaste que New Bedford, em algum momento, a mudança do estatuto político ou das imagens foram criadas, ou mesmo do posicionamento político dos portugueses em New Bedford, ajudou a cidade a se transformar. Eu fiquei interessada em saber um pouquinho mais disso. E se ela se transformou em função
desse drama, se o drama social, se é necessário o drama social, porque a migração sempre teve na cidade, não é? E ela transforma a cidade aos poucos, mas nesse sentido, no sentido do que trouxeste, para mim é muito valioso pensar se são determinadas atividades políticas por parte dos migrantes que proporcionaram esse tipo de transformação. É isso que eu queria saber. Obrigada. Então, muito obrigada pelas perguntas. Olha, eu não tenho ido para New Bedford há uns 3, 4 anos, então eu não sei o que está acontecendo agora. Mas, de fato, quando se pensa na questão da raça e de classe social, bom, primeiro, depende, quer dizer, a população migrante e luso-americana é bastante diferente. Também tem a questão a classe é fundamental, né? Também. Raça e classe são categorias fundamentais, né? Eu trabalho com essa questão. Agora, em termos de raça, bom, New Bedford era principalmente uma cidade democrata. Não sei agora se o prefeito atual é democrata. E as lideranças portuguesas e luso-americanas votavam para democratas. E eram realmente, apesar desse pretenso conservadorismo, por exemplo, um representante que era um deputado, que era sempre eleito, era um deputado homossexual. Os portugueses votavam nele sem problema nenhum. Não é? Isso também acho que é importante pensar, tem um lado pragmático. Agora, tem muito racismo. Por exemplo, quando eu fui para lá e estava procurando casa para morar, eu lembro que racismo entre os portugueses. Eu lembro que a pessoa que queria me alugar uma casa me disse: aqui a Bela pode ficar sossegada, não tem preto. Então tem um racismo muito grande. E a relação com os cabo-verdianos sempre foi muito ambivalente. E também depende como os cabo-verdianos se autodefinem, porque tem alguns que começaram a se definir como parte do movimento negro, outros se consideram portugueses. Então, é bem interessante, de fato, estudar a questão da raça e classe entre os cabo-verdianos, que a Alperin, a Marilyn, estudou. Né? Então, acho que é bem complexo. Eu não sei se... É estranho de saber se os portugueses se aliaram a Trump. Eu acho que talvez tem segmentos que votaram, pode ter votado para eles, mas é um núcleo, e a liderança bilíngue e bicultural é bastante democrata, e mais à esquerda, ou mais liberal. Né? Mas tem também tem um nicho conservador, que é exatamente esses que estão exacerbando a portugalidade nos termos tradicionais. Né? Pessoas que acreditam realmente nas Madalenas, que tem as vítimas, a vítima era a Madalena. Não é? Então, o que eu também tentei mostrar, e também depende da geração. Né? Mas eu não vou de forma nenhuma que os portugueses são racistas. Há, sim, a questão da raça, há preconceito de cor forte, como há também no Brasil. Muito forte. Ao mesmo tempo, e é muito interessante até pensar em termos... Eu estou analisando letras dos rappers, né, de negros rappers. Então, o negro brasileiro aqui em Portugal, as letras dos rappers brasileiros em Portugal, ou as letras dos africanos no Brasil são muito semelhantes, falam de racismo. Né? Agora, realmente, em termos de classe, assimilação, essa coisa toda, tem sempre... Na época da grande campanha de nacionalização, quem podia virar americano, virava, porque tinha muito preconceito com o português. Não é? E depois, com o multiculturalismo, que houve uma renovação da portugalidade entre os luso-americanos, entre os portugueses americanos. E sempre há, no processo de viver, eu vejo até porque eu tenho acompanhado a vida de pessoas
através desses transcursos, quer dizer, a história de vida de vários amigos, né, amigas, protagonistas, mas que viraram amigas, de fato, através dos tempos. E realmente tem um processo de americanização muito grande. Que como eu privilegiei naquele momento, por intuição, a Portugalidade, eu deixei de observar, muitas vezes, a americanização. Mas eu vejo que cada vez eles estão inseridos mais os valores, quer dizer, o upstairs toma conta do downstairs, né? Mas, ao mesmo tempo, eles são portugueses de New Bedford, eles são portugueses hifenizados, portugueses americanos. A assimilação tem um poema até do Nelson, nosso amigo Nelson da Brown, o Nelson Vieira, que ele é um filho de imigrante, e ele tem um poema dizendo como é impossível a assimilação total. Então, tem um processo de americanização, mas a assimilação, as pessoas às vezes saem e saíam, tem até um caso que eu sei, que saíam da costa sul de New England para esconder que eram portugueses ou eram cabo-verdianos, né, para se tornarem brancos, serem considerados brancos. Eu acho que é uma questão de opções, muitas vezes, quais as possibilidades de você encarar, e tem, sim, uma relação entre raça e classe, porque é mais fácil ser branco quando se tem mobilidade social ascendente, não é? Mas a questão da raça é muito forte nos Estados Unidos, porque é uma questão de uma gota só. Quando eu penso no Brasil, a passagem do negro para ser o branqueamento é muito mais a questão da classe, a raça fica invisível, invisibiliza mais do que nos Estados Unidos. Então vai depender muito, tem até muitos estudos comparando. Agora, o racismo é impregnado tanto no Brasil como nos Estados Unidos, como aqui em Portugal, né? As sociedades são racistas, muito racistas também, eu acho. E sempre tem aqueles que são contra o racismo. Eu não sei se eu respondi, mas é que realmente é difícil generalizar, mas que realmente tem uma ressurgência do racismo muito grande, do Ku Klux Klan, com a vitória do Trump, com o Brexit. Quer dizer, tem esse nacionalismo exacerbado, essa pureza de raça, está voltando com muita força. E é criminalizada, quer dizer, e hoje se criminaliza. Então, o pobre é mais negro do que o negro rico, entende? Eu acho que é uma coisa assim que nós estamos realmente num mundo cada vez mais racista, que é muito perigoso. Não sei se eu respondi. A Virgínia Simone. Então, a Simone me perguntou, me fala de novo, rapidamente. Sobre a cidade. Não, a questão da raça... Não, desculpa. A questão da raça tinha a ver com os movimentos. Como é que, se na tua pesquisa foi possível pensar como é que esses portugueses se reagiam em relação ao movimento negro nos Estados Unidos? E a segunda coisa é sobre a cidade. A revitalização da cidade, sim. Então, de fato, vai depender de quem, né? Eu acho que tem muitos portugueses ou portugueses americanos que são bastante liberais, né? Quer dizer, não tem a questão... acabam sendo aliados dos movimentos negros, né? Mas, por outro lado, também tem um racismo grande. Né? Quer dizer, não posso dizer é assim ou não é assim. Eu acho que tem várias tendências. Não é como eu estou dizendo, até esse exemplo da pessoa que me diz, pode ficar sossegada, não tem preto aqui. E tem muita gente que pensa assim. E muita gente que vem de África, inclusive. Né? Tem muita gente que pensa assim. Agora, em termos da revitalização da cidade, aquela cidade realmente está tentando de tudo para sair do marasmo, e é complicado, né? E agora, como várias cidades, aqui também de Portugal ou do Brasil, a saída é o turismo.
Então, estão investindo no turismo. E também local para moradia, que é mais em conta, mas o problema é que não tem comboio até hoje, é complicado lá, é bem complicado. Mas, realmente, quando eu comecei a perceber, nas minhas idas para lá, que havia missões americanas da localidade ou das localidades para Portugal, eu disse, mas essa gente está doida. Mas, de fato, eles estavam tentando atrair recursos para essas cidades, porque são várias cidades que declinaram, que eram cidades que estavam à vanguarda da indústria têxtil ou da indústria baleeira e que são cidades decadentes. Tem muitas, né, na New England, a Cristiana conhece muito bem. E no estado de Nova York também, inclusive também lá em aquela parte, Rhode Island, né? Tem muita cidade decadente, de fato. E, então, agora, de fato, a estratégia para mim foi muito importante, que eu utilizo muito do que eu aprendi no estudo comparativo que eu fiz entre brasileiros de Lisboa e portugueses de São Paulo, porque a partir desse estudo comparativo me fez também entender a reelaboração de políticas imperiais no pós-colonial português. Até o Mário Soares, tem gente que chama ele de Mário Pessoas, pelas minhas análises, né? Que realmente é a reelaboração desse imperial. E o fato da incorporação dos imigrantes na nação, né? Quer dizer, aconteceu aqui na União Europeia, na medida em que se privilegiou o jus sanguíneo, né? E não o jus de solo, quer dizer, o direito às raízes, e que então os portugueses da diáspora foram incorporados na nação, né? E tem toda a política portuguesa, eu acho que a política dos italianos também, desse nacionalismo de longa distância, realmente acaba refletindo com muita força nas localidades onde a diáspora está vivendo. E que resulta em recursos, de fato, por exemplo, existe lá em New Bedford o Museu da Baleia. Hoje, o Museu da Baleia tem uma ala que é dos pescadores, dos baleeiros açorianos, com dinheiro de Portugal. Então, há verbas de Portugal nesse sentido, e que ajudam realmente o reposicionamento dos portugueses e o fato deles, inclusive, embranquecerem, né? Se tornarem mais brancos, apesar de, quando se percebe, vai verificar a situação econômica, é uma liderança que está melhor de vida. Mas muita gente agora não tem trabalho em New Bedford, vai trabalhar nos hotéis, em serviços nos arredores, não é? Então, a imagem de Portugal e dos portugueses melhorou, mas não necessariamente a incorporação no mercado de trabalho. Está claro isso? É mais ou menos por aí. Eu não sei se eu respondi, né? Mas eu acho que é por aí que você tem que ver. Mas realmente teve muito investimento. Inclusive, nessa universidade onde eu lecionei, depois eu fui para uma outra cátedra, a Cristiana passou tempo lá. O fato de ter hoje um programa de pós-graduação em estudos luso-afro-portugueses é muito importante para a região também. E o que eles levavam Saramago. Agora, por exemplo, as grandes festas do Dia de Portugal, o presidente de Portugal vai para lá. Quem está como o responsável pela festa, o festeiro, é o nosso amigo Onésimo de Almeida, né? Então, realmente, o governo português aposta muito na diáspora. É a mesma coisa em São Paulo. Se bem que em São Paulo é diferente, eu vou falar nisso, só porque é interessante. Porque, realmente, primeiro o acesso foi através da diáspora portuguesa, ou da liderança portuguesa imigrante. Mas aí o governo português se deslocou, porque tem contato direto, não precisa dos imigrantes. É bem interessante. Agora, a sua questão é bem...
eu não sei se eu tenho uma resposta, quer dizer, eu acho que sempre tem que se pensar, não dá para não se pensar em raça e classe separadamente, raça, classe, gênero. Eu acho que a própria ideia da interseccionalidade é muito importante. E, realmente, aqueles que têm mobilidade ascendente, eles têm melhores oportunidades do que aqueles que não têm mobilidade ascendente. Em termos, novamente, de política, eu acho que o Trump está fazendo um grande desserviço, porque há um retrocesso muito grande o que está ocorrendo nos Estados Unidos e no mundo. Eu sinto isso em São Paulo. Os reflexos da vitória do Trump, desse nacionalismo exacerbado, nas manifestações de uma nova direita contra os palestinos, contra a islamização. Então, nós estamos vivendo tempos de recriação de nacionalismos exacerbados, o que é muito perigoso. Não sei se eu respondi a sua questão, não sei se eu lembrei tudo que você me perguntou. Obrigada, Bela. Nós vamos quase fechar. Há uma micro-pergunta da Clara, eu peço que seja brevíssima, e minha também, e depois vamos fechar. Da interrelação e da relativização e relacionamento entre classe e raça, não é? Porque eu estava a pensar justamente, quando estávamos a falar do Black Portuguese, naquele filme de Providence, dos cabo-verdianos, não lembro da autora, em que justamente os cabo-verdianos são também pensados como Black Portuguese. E justamente esse salto da categorização de raça dos portugueses para os cabo-verdianos. Pronto, era só isto, e só quero aproveitar para convidar. Mas é mais complicado. Obrigada. Antes de passar a palavra final à Bela, eu reforço o que a Clara diz. Espero que saiam da sala a não pensar em voltar para as categorizações de raça, à la antropologia física século XIX, mas na dinâmica de racializações. Não é por acaso que o primeiro Color Flavor Distinguished Lectures foi precisamente sobre a cocriação de raça e classe. Nós não estamos a falar de raça identificável fenotipicamente, estamos a falar de uma produção de racializações em função do racismo. Mesmo, eu diria à Bela que Black Portuguese é um pleonasmo, porque português, como dito, português, não português, inclui essa inferiorização que também está associada, na linguagem de quem fala assim, associada à negritude. Ok. Portanto, depois associa-se ao português ou Black Portuguese, que é o duplamente racializado que está retratado nesse filme, que é um extraordinário filme, Some Kind of Little Funny Puerto Rican, que é o nome do filme. O nome da autora também não me lembro agora, daqui a bocadinho já me lembro. Bela, fantástico, obrigada. Temos aqui uma leitura dinâmica com mais possibilidades ainda. Nem sequer foi falada a estratificação interilhas que volta quando é preciso. Parece que estamos em presença da sociedade dos Noer e da segmentação e junção a todo momento. E queria agradecer, portanto... Tem uma pergunta também? Claro. Tá. Claro. Sim. É verdade. Pronto. Temos 3 anúncios para fazer. No dia 19, na Casa do Brasil, vai haver uma coletiva Andorinha, grupo Color Flavor e Casa do Brasil a debater direitos humanos no Brasil. Amanhã, APA, categorias étnico-raciais nos censos portugueses ou não. Bela vai estar presente, não estava anunciada, é um bónus. E ainda uma passagem do filme Saudade, em princípio, no dia 23, aqui mesmo. Obrigada, Bela. Mas tem mais uma coisa. Tem o Cine Sul, não é? Como é que chama? Cine? Hein? Cine Sul, que é na Casa da América Latina. No final de abril, depois vai sair a divulgação. Vale a pena ver. Essa dupla aí, Miguel e Cristina, é ótima. Aprendo com eles o tempo todo. Eles foram embora do Brasil, estão aqui. E vocês vão aprender com eles muito. Tem que ir. Tá. Hoje tem um debate. Pode ser muito interessante também.
que é o debate? É sobre a situação política também hoje em dia no Brasil, com lideranças feministas negras e brasileiras brancas aqui. Ótimo. E onde vai ser? Nos anos 70. Às 9 horas da noite, nos anos 70. Anjos 70? Tá ok. Não, eu só queria falar uma coisa, eu não vi esse filme dos cabo-verdianos, Clara, mas a questão dos cabo-verdianos é muito mais complexa do que a dos portugueses, realmente, porque realmente tinha diferentes identificações entre eles. E também eu quero dizer que, aqui nessa fala eu não podia dizer, mas o que tem inclusive de segmentação e estigmatização entre as pessoas das ilhas e os continentais, e aí os mais estigmatizados sempre são os micaelenses, não é incrível? E, inclusive, na época do Big Dan, eles eram micaelenses e era realmente objeto de estigma. Mas é isso, gente. Vamos continuar conversando. Muito obrigada. Ok, obrigada. Obrigada. Imagina, obrigada a você.